Bom dia, meu nome é Henrique Ferreira, sou líder de meio ambiente da Intertox. Bem-vindos a esse webinar com o tema da Política Nacional de Meio Ambiente e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Brevemente, para quem não conhece, vou falar um pouco sobre a Intertox, uma empresa, nós fazemos consultoria sobre risco químico, toxicológico e ambiental. Sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso webinar. Acho que não tem como, vamos usar como plano de fundo, falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, que para colocar na verdade como plano de fundo toda a política de resíduos sólidos e o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que não tem como, acredito, para muitos dos envolvidos na área, não tem como deixar sem essa interface. Então, sei que todos já estão habituados a ver a Política Nacional de Meio Ambiente, mas ela tem a função em si na sua preservação, sempre buscar a melhoria, assegurar o desenvolvimento socioeconômico, em parte da segurança nacional, e sempre com seus princípios em questão do equilíbrio ecológico, o uso da água e do solo, e da parte do zoneamento ambiental. Acho que uma definição muito importante para a questão de meio ambiente eu coloquei até essas duas imagens exatamente para conflitar e trazer. Sei que muitos de vocês já estão habituados, mas meio ambiente, segundo a definição da lei, é um conjunto de condições, influências e interações entre a ordem física, química, biológica, que permite e abriga e rege a vida. Para muitos, somente a imagem à esquerda de vocês é a parte em que você trata em si o meio ambiente. Nós já pensamos em meio ambiente, pensamos em bioma, já vem esta imagem. Contudo, essa imagem da esquerda, que trata da Marginal Tietê, quem aqui é de São Paulo, também abriga, rege a vida, existe as suas interações de ordem física e química, lógico, com as suas alterações antrópicas, mas exatamente para ter essa interface na qual o conceito e definição de meio ambiente extrapola a questão do meio ambiente in natura. Os objetivos, lógico, da política de meio ambiente é a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico, a definição de áreas prioritárias, e com isso, essa definição tem como sua prioridade proteger os bens tanto do território, da União e dos Estados. Eu coloquei essas duas imagens exatamente para dar essa exemplificação. Nós temos aqui a imagem à esquerda, um reservatório utilizado aí para abastecimento público, e na parte da direita nós temos um outro reservatório também, só que como não houve o controle, houve-se ali deixa eu até colocar somente na tela, isso, agora vocês podem enxergar melhor. Você vê o crescimento desordenado e ali a população meio que praticamente em si invadiu ali uma área de um reservatório, colocando ele em risco. Então, as leis e as definições, a Política Nacional de Meio Ambiente tem este intuito de trazer para que seja realizada a proteção desses reservatórios de insumo, na verdade, de prioridade ao meio ambiente e também à nossa vida. Os objetivos dela, como já falei anteriormente, questões de estabelecimento de leis, decretos e resoluções, junto com seus órgãos, e na próxima a gente vai falar como é que é a estruturação do CISNAMA em si, e o desenvolvimento juntamente com as orientações com questões de pesquisa, junto com comissões de estudo e grupos de trabalho. Muito importante a questão de desenvolvimento com as comissões técnicas e os grupos de trabalho, que dá exatamente, não deixa só no poder do governo a explicação e o levantamento das legislações pertinentes a meio ambiente. Então dá poder e dá, na verdade, voz à parte empresarial, público e privado. Aqui mais para explicar a questão do CISNAMA, todos vocês já estão acostumados da área ambiental, mas o CISNAMA é o seu Sistema Nacional de Meio Ambiente, onde tem o seu órgão superior, é o Conselho de Governo, o órgão deliberativo, CONAMA, que nós já temos diversas resoluções dele, que nós já estamos habituados no nosso dia a dia de trabalho, o órgão central dele, o Ministério do Meio Ambiente, seu órgão executor, o IBAMA, a CETESB como órgãos seccionais, que são os órgãos estaduais, o IBAMA, a CPRH, para quem está em Recife, o INEA, a FEPAM, e, junto com os seus órgãos locais, as secretarias do Verde e do Meio Ambiente, quando o município as tem. Alguns municípios não possuem essas secretarias por conta do município ser muito pequeno, etc.
Essa imagem eu acho que estrutura melhor a questão do Cisnama, onde ela dá o esqueleto da estruturação dele e de como os órgãos se comportam e, na verdade, se reportam. Vamos começar por baixo e vocês vão ver que, na medida que as informações são embasadas, tanto dos órgãos locais, que vão para os órgãos estaduais, chegam ao Ministério do Meio Ambiente, que com suas leis, vamos usar o exemplo de um guarda-chuva. Imagine que o Ministério do Meio Ambiente funciona como um guarda-chuva no qual engloba, dá uma legislação na qual todos os outros municípios, que vocês vão ver isso um pouco melhor quando a gente falar do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, então ela dá um mínimo, e aí cada município e o estado com suas particularidades vai adequar melhor a legislação às suas particularidades e, lógico, a sua estrutura do estado. Então, os órgãos locais vão estabelecer também as suas legislações mediante também a orientação do Conselho de Governo, junto com o Ministério do Meio Ambiente. Vão reportar essas informações aos órgãos estaduais, que por sua vez irão informar junto com o Ministério do Meio Ambiente e o CONAMA, para que o governo tome as medidas para a governança ambiental, ou seja, estruture o país para que sejam tomadas medidas e criadas leis para que cada vez mais protejam, lógico, o nosso bem em comum, que é o meio ambiente. Aqui, brevemente, eu coloquei, para a gente começar a falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu estruturei aqui uma linha do tempo, na qual a gente vai falar sobre os principais marcos, sobre a estruturação. Então, desde 1991, que houve-se os resíduos sólidos de saúde, começou-se a primeira legislação com este intuito. Aqui nós vemos, em 99, começou-se a realizar as diretrizes técnicas para fomentar uma legislação para a gestão de resíduos sólidos. Contudo, com as eleições de 2002, essa comissão foi extinta, que ela foi criada no Planalto, mas essa comissão foi extinta. Em 2004, aqui, os mais importantes, o Ministério do Meio Ambiente promoveu alguns grupos de discussão interministerial, exatamente para começar a salientar melhor a construção da política de resíduos sólidos, a política nacional, né? Onde somente em 2010 nós tivemos a emissão do decreto, vou até só colocar na tela aqui para vocês poderem enxergar, onde somente em 2010 houve-se o decreto que regulamentava a Lei 12.305, que agora está fazendo, agora em agosto, no dia 2, está fazendo-se 37 anos, que salientou e instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. A Política Nacional, ela é instituída pela Lei 12.305, que a instituiu, onde, em si, ela tem como seu objetivo principal dar as diretrizes para uma gestão integrada dos resíduos sólidos em âmbito nacional, sendo elas, indiscutivelmente, do poder público, privado, todos devem essa lei é abrangida a todos. A Política Nacional de Meio Ambiente em si, ela tem sinergia com as políticas como a Política Nacional de Mudanças Climáticas, a Política de Recursos Hídricos, o Plano Nacional de Saneamento Básico, entre outros. Então essas políticas têm sinergia entre elas, que exatamente faz parte da agenda do Brasil para até 2031. E a Política Nacional de Meio Ambiente, acho que para todos que a estudam, é algo muito claro, que ela é um marco legal frente ao Brasil, do Brasil frente ao mundo. Mostra que o Brasil está se desenvolvendo cada vez mais nesta questão da preocupação ambiental frente a essas ondas de todo o mundo. Então o Brasil mostrou, realmente arregaçou as mangas e está mostrando que essa política veio e nós vamos dizer assim, absorvê-la e implantá-la no nosso país. Ela segue plenamente um diagnóstico do Brasil frente a esse cenário, né, o cenário dos resíduos sólidos, e ela implantou as diretrizes e estratégias para as metas de 2031, como eu havia dito anteriormente. Onde elas, eu vou tirar aqui novamente a imagem para vocês, sendo elas a eliminação dos lixões, está aqui à direita, eliminação dos lixões, metas de reciclagem em âmbito nacional, e a inclusão da logística reversa como uma estratégia, que a gente vai falar aqui, inclusive em São Paulo. Vou tomar um copo de água. Onde aqui em São Paulo isso está começando a crescer, e no próximo slide eu vou mostrar para você onde teve uma decisão da diretoria da CETESB
que instaurou e, na verdade, fomentou com que algumas empresas, que eu vou mostrar para vocês, começassem no âmbito de licenciamento ambiental. Mas já no próximo slide nós conversamos sobre. Então, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi instaurada, dos seus objetivos gerais, no seu artigo 14, ela diz que são os planos de resíduos sólidos. O plano nacional, que existe, que, como eu havia dito para vocês, serve como guarda-chuva, que vai balizar a questão do Brasil em questão de resíduos sólidos. Nós temos os planos estaduais, que já são planos um pouco mais centralizados ali em cada estado e suas particularidades, visando ali a governança ambiental. Nós temos os planos microrregionais e os intermunicipais, os planos municipais, que alguns municípios, infelizmente, por sua estrutura e por serem um pouco isolados, alguns municípios têm e outros não. Vale ressaltar que aqui em São Paulo nós temos, e outros municípios devem ter, né? Contudo, saiu uma pesquisa do IBGE, na qual menos de 50% dos municípios do Brasil têm suas políticas de gestão de resíduos sólidos. Então, vale ressaltar que aos profissionais da área, portanto, para fazer o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, vale a verificação se no município e no estado vocês possuem essa política, ok? E aonde realmente nós queremos chegar, que é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Até coloquei aqui esse tracinho aqui para ficar, essa seta para ficar bem claro. Então aqui, que eu tinha falado sobre a decisão da diretoria, a CETESB instaurou, que nessa decisão da diretoria 76, estabelece procedimentos para incorporação da logística reversa no âmbito do licenciamento ambiental, onde, no item 2 dela, ela abrange que todos os fabricantes, importadores ou distribuidores ou os comerciantes destes produtos, como a gente já tem, ela neste item, ela também estabelece, ela deixa claro óleos lubrificantes, que já é um pouco já da rotina dessas empresas, óleos lubrificantes, pilhas e baterias, lâmpadas de mercúrio, se não me falha a memória, elas já estão estabelecidas. E ela abrange para outras, como aqui vocês podem ver aqui embaixo. Óleo comestível, filtros de óleos lubrificantes, produtos de higiene pessoal e perfumaria, produtos de limpeza e afins, medicamentos domiciliares, produtos eletroeletrônicos e até... estive presente num evento da Fiesp no mês retrasado, que até já fizeram um acordo setorial, na qual alguns destes setores já se prontificaram, fizeram um acordo setorial para darem continuidade e abranger essa parte dessa licença. Então convido a todos, vou falar aqui brevemente, porque era uma decisão da diretoria, não é muito extensa, mas é válido porque é conhecimento. Convido a todos a darem uma lida. Essa é a decisão da diretoria 76 para verificar o impulso que está indo dessa questão da reciclagem, da logística reversa, essa pegada de meio ambiente. E São Paulo está querendo ser o berço desse desenvolvimento, dessa política e dessa legislação, do que está também acordado lá na nossa política nacional. Então, acho que vale uma lida. Vamos para o próximo slide. Então, a gente falou bastante de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, viu no slide anterior a questão da decisão da diretoria da CETESB, mas na sua definição, que está lá escrita na legislação, deixa eu até tirar aqui de novo novamente, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos constitui o documento de um acompanhamento contínuo e atualização permanente de atividades que gerem resíduos de interesse ambiental, onde pretende-se avaliar, diagnosticar a geração, classificação, muito importante, a classificação e a periculosidade dos resíduos, avaliar as condutas, de operação e responsabilidades, assim como as medidas saneadoras para os potenciais passivos ambientais resultantes de suas atividades. Ou seja, com essa definição, você vê que ela abrange bem a parte de resíduos e amplia, e dá principalmente enfoque, a sua decaracterização e a sua periculosidade, que a gente deve utilizar para resíduo, lembrando que a NBR 10.004 para sua caracterização, de 2004. Então aqui, na seção 5 desse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, no seu artigo 20, os geradores de resíduos previstos nas alíneas E, F, G e H, no artigo 13, sendo eles, que eu separei aqui para vocês, resíduos de serviços públicos de saneamento básico, resíduos industriais, resíduos de serviços de saúde, resíduos de mineração que gerem resíduos perigosos, isso não está certo,
Resíduos que gerem resíduos perigosos e resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos por sua natureza, composição e volume, não sejam equiparados a resíduos domiciliares. Ou seja, está previsto que, para obter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, as empresas, dentro do artigo 20, também a gente tem o artigo no outro slide que vocês vão ver, que gerem resíduos nessas definições que, por minha experiência, quase todas as empresas, devem possuir um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Aqui, no inciso 3, as empresas de construção civil também estão dentro e também precisam ter o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Os responsáveis por terminais de instalações referidas na linha J, sendo elas portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviárias e ferrovias. Todas elas precisam ter o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Contudo, agora vamos falar sobre as etapas da sua elaboração, como fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Para todos que estão envolvidos na área, só um minutinho, deixa eu só tomar um gole de água, por favor. Das etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, o diagnóstico, aprofundar os conhecimentos dentro da empresa e a avaliação de cada etapa, de cada processo, vai te dar uma conscientização maior sobre o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que na verdade em si é uma avaliação sistêmica dos seus processos, onde você vai precisar ter, durante a elaboração no plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que a gente vai ver um pouco mais na frente, a descrição detalhada do processo produtivo, lógico, respeitando a questão do sigilo, mas o conhecimento destas instalações, do processo em si da empresa, vai te dar o embasamento e vai te dar ali a metodologia até para o plano de ação, que vocês vão ver que o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele não é somente um documento para ficar na gaveta. Ele é um documento em si, como a gente viu na definição, da sua atividade. Ele deve ser um documento vivo, ele deve ser um documento visto na frente de trabalho, visto pela diretoria, porque é um documento que deve estar instaurado, estabelecido, deve estar bem alinhado com o processo da empresa, para que a redução da geração de resíduos seja sua prioridade, ou até a extinção. Então, primeiro uma redução, logicamente, depois verificar por questões até de tecnologia, mas a gente vai ver isso no próximo slide. Então, principalmente também avaliar, deixar muito claro, os locais de acondicionamento desses resíduos sólidos também, você vai ter essa avaliação, inclusive para você poder ter uma avaliação durante o armazenamento desses resíduos, que por questões históricas, o pessoal que está envolvido com áreas contaminadas sabe disso, que boa parte da geração de áreas contaminadas no estado de São Paulo e também em outros estados se deve ao acondicionamento inadequado dos resíduos sólidos, sendo eles perigosos, que acaba sendo acondicionado, ou a sua contaminação por conta da lixiviação acaba indo para o solo, contaminando lençóis freáticos, solo, etc. E até se extravasando da questão do limite territorial da empresa ali. Então, acaba causando um mal não só ali na empresa, né, lógico, mas também a sua circunvizinhança. Processo também que deve ser muito visto numa questão exatamente pensando em tudo isso que a gente acabou de falar, de contaminação, o processo de transporte até as baias, até o local adequado de acondicionamento desses resíduos devem ser vistos e deve ser avaliado esse processo para saber se está adequado, com um ponto de melhoria e também estabelecido até o procedimento. Vocês vão ver que o procedimento, né, neste plano de gerenciamento é muito importante. Saindo ali da parte da fábrica, da avaliação do empreendimento, a gente vai para uma questão de documentação. Eu vou até colocar só na tela aqui para vocês poderem ver melhor. Então, é um mapeamento das licenças ambientais, ou seja, desde o gerador do resíduo, que é a empresa, né, e a sua destinação. Então, ou seja, a licença do aterro, para a qual você vai mandar os seus resíduos ali classe 1 ou classe 2A, dependendo da tecnologia, e aí a avaliação e a caracterização, você vai poder destiná-lo a uma incineradora de cimento comum, uma incineradora de, por exemplo, de forno circular. Existem diversas tecnologias a serem avaliadas, logicamente, com questão de preço, custo e localidade. Então, o mapeamento e a avaliação das licenças ambientais para a qual você vai destinar o resíduo tem que estar em consonância com a natureza deste resíduo. Lógico, você não pode destinar um resíduo classe 2B, que seria um resíduo inerte,
a uma incineradora, porque não vale a pena, questão de custo, mas vice-versa também não. Você não pode colocar um resíduo classe 1 por questão de contaminação a um aterro de inertes sem proteção alguma. A avaliação dos laudos de caracterização ressalta bem isso, salienta bem, porque aí você vai poder fazer essa avaliação de qual a caracterização do seu resíduo e o local a destinado, que se está em consonância, até por uma questão de custo também. A quantificação do volume do resíduo e origem, isso é muito importante, porque você vai estabelecer futuramente as metas para a diminuição. Então você tem que quantificar o volume do seu resíduo gerado. Não tem como estabelecer uma meta, lógico, sem a gente ter ali um histórico para levantamento dos resíduos que foram gerados até hoje e, logicamente, com uma meta progressiva de diminuição dos resíduos a serem gerados futuramente. Então deve-se ter esta informação durante a avaliação da documentação. Procedimentos relacionados, a gente falou na parte anterior sobre a parte do chão de fábrica, né? Ali a gente está no empreendimento, na fábrica. Então, a identificação de procedimento, tem muitas empresas que não possuem procedimento e caso não tenha, vocês vão ver que futuramente deve-se ter ao menos um procedimento para o descarte do resíduo, o local de acondicionamento adequado, o transporte, o acondicionamento dele da forma adequada, a periodicidade com qual ele é retirado da empresa, com qual é retirado feito por manifesto de carga ou não. Os registros dessas remessas, logicamente por meio de manifesto de carga ou documento ali pertinente que vocês possuam na sua empresa, e caso não tenham, ali é estabelecimento da rastreabilidade dele. Então, se não há, ali você já faz essa avaliação crítica que na sua empresa deve-se ter um manifesto de carga. Hoje ele é exigido pela Polícia Rodoviária Federal e ele deve ali conter as informações sobre caracterização desses resíduos, a destinação adequada, local de geração, etc. A definição, isso é muito importante, a definição dos responsáveis em cada departamento envolvido para fazer sobre a sua coleta, a destinação, logicamente para também fazer o treinamento adequado desses trabalhadores. A gente sabe que o pessoal de meio ambiente não é responsável pela gerência, ele é responsável pelo gerenciamento do resíduo sólido. Mas quem é que faz o gerenciamento em si? É o nosso pessoal da empresa, é o pessoal que realmente faz ali a sua coleta, sua destinação, logicamente observando a questão de EPIs adequados. Essa avaliação deve ser feita para poder fazer a sua destinação adequada. Então a definição dos responsáveis dos departamentos envolvidos, a responsabilidade elencada, bem detalhado, de qual a periodicidade, exatamente para não ter dúvidas futuras quanto a isso. A avaliação de contextualização das normas aplicáveis, logicamente, para a destinação adequada, a caracterização, como a gente já havia falado anteriormente, a 10.004, também o local de acondicionamento, existe uma norma específica que deve ser seguida para o acondicionamento adequado do resíduo. Então existem as normas e isso deve ser visto durante a avaliação da documentação. E, logicamente, levantado o quadro de funcionários, vocês vão ver o quanto isso é importante nos próximos slides. Para avaliação ali da quantidade de funcionários hoje presente na fábrica, para, logicamente, termos uma projeção da geração de resíduos contextualizada com a realidade. Agora vamos na fase de elaboração. Então nós identificamos, fizemos uma vistoria, uma avaliação da empresa, do empreendimento, observamos a documentação adequada, certo? Do empreendimento em si, e agora nós vamos para a fase de elaboração deste plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, o diagnóstico da geração, logicamente bem da descrição da origem do resíduo no processo, ou seja, por meio de um vazamento, por conta de próprio rejeito deste resíduo ali no processo. Sabemos que alguns resíduos podem ser gerados por um gotejamento, uma falta de manutenção preventiva, e isso deve ser previsto durante o diagnóstico da geração, deve ser escrito lá no seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A descrição da composição do mesmo, então vamos observar, fazer uma caracterização sempre a mais fiel, contudo existem outros mecanismos para você saber ali, caso a composição do resíduo seja única de um óleo, determinado óleo lubrificante, então você consegue fazer questão por extrapolação, existe uma norma específica que trata disso, mas sempre a caracterização de resíduos sólidos, alguns aterros e alguns locais de incineração e destinação final sempre exigem isso. Alguns, né, claro, não são todos. O grau de periculosidade desse resíduo deve ser descrito, então
o resíduo de papel e papelão, logicamente que não tem um grau de periculosidade, mas se houvesse, por conta de estar contaminado com algum rejeito, algum produto, então deve ser descrito ali que aquele produto contaminado, plástico, papel e papelão, devido ao processo, deve ser então descrito o grau de periculosidade dele ali no diagnóstico da geração que você vai colocar no seu documento. A sua frequência de geração, sendo ela diária, mensal, quinzenal, anual. Logicamente, a gente sabe que são algumas manutenções, por exemplo, estações de tratamento, os lodos de estações de tratamento, depende da quantidade, da frequência da sua destinação. Então, às vezes, a cada 6 meses, a cada 1 ano. Então, aí tem que fazer essa extrapolação, tem que fazer a retirada desse lodo da estação de tratamento e para fazer a destinação. Então, logicamente, a frequência ali do dia a dia você vai poder estabelecer. Logicamente, não pode ser algo fora da realidade. Então, é legal estabelecer ali o procedimento bem detalhado e bem real para que não seja necessário uma revisão depois, também não seja necessário até caber dúvidas ao órgão ambiental. Lembrando, eu não deixei isso claro anteriormente, mas todo o plano de gerenciamento de resíduos sólidos da empresa, ela deve ser protocolado junto ao órgão ambiental. Então, é um documento que será avaliado. Então, pensem bem na parte da sua elaboração, durante ela, que esse documento deve estar bem próximo da realidade da sua empresa em si. Nesse também local, no diagnóstico da geração, também deve ser já previsto o local da destinação adequada, e conter o número da lista brasileira de resíduos sólidos, deve conter a numeração dele. Também deve ser desenvolvido e descrito os procedimentos operacionais, então os aspectos e impactos referentes à geração desses resíduos, com questões de contaminação ou não, a definição e padronização dos procedimentos, caso a empresa não a tenha, então neste momento deve ser elaborado um procedimento para a sua coleta, armazenamento e destinação final desse resíduo. Lembrando que somente a definição de um procedimento ele não é adequada, deve-se ter um treinamento envolvendo toda a força de trabalho os envolvidos com a correta destinação, o manuseio, que foi realmente descrito nesse plano de gerenciamento para que ele esteja sempre harmonizado. A definição do fluxograma de geração, a segregação adequada desses resíduos, logicamente seguindo a CONAMA 275, que dá a coloração adequada de cada resíduo, que é definido pela CONAMA. Uma norma muito pequena, aqueles que olharem, mas deve ser citado essa norma também com abrangência no plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A definição do controle e a rastreabilidade dos resíduos, aí neste momento sim, caso não tenha também o manifesto de carga, mas acredito que é meio que da realidade dos profissionais de meio ambiente, termos essa rastreabilidade dos resíduos. Um manifesto de carga dizendo sua caracterização, volume da geração, local de armazenamento ou local de origem, o nome do responsável pela sua geração, licença de operação, responsável pelo transporte, caso de cargas perigosas, o número do MOP. É sempre interessante também deixar lá no manifesto de carga. Tem algumas empresas que utilizam, outras acham que não é tão adequado, mas aí vai de cada um com o seu procedimento. Tem uma legislação também que trata sobre isso. Local de área de estocagem, seguindo a norma, a NBR adequada para o seu local de armazenagem, logicamente sinalizado, devidamente sinalizado, somente com controle de acesso ali das pessoas, dos profissionais envolvidos. Definição dos procedimentos adequados da coleta, já foi falado anteriormente, procedimentos para o transporte desses resíduos e a definição e rota de transporte e avaliação. Por que eu coloquei essa definição de rota e transporte de avaliação? Algumas cargas perigosas são destinadas em São Paulo, por exemplo, usando muito como exemplo, porque nós estamos aqui, né? E eu tenho mais vivência com essas atividades. A definição da rota é muito importante porque ela define exatamente os riscos envolvidos a essa rota. O trecho do Rodoanel, próximo ali à represa Billings e Guarapiranga, que entra-se ali em São Bernardo do Campo, ali o transporte de carga rodoviária que passa ali por cima, uma carga perigosa, caso haja um acidente, a gente logo tem que ser crítico e pensar no pior, caso ocorra um incidente ali, logicamente que se esse resíduo entrar em contato com aquele local de abastecimento, que ali é a água de abastecimento, né? Logicamente você pode, dependendo das suas condições, características e quantidade, você vai ter que até parar num abastecimento público de toda a região metropolitana de São Paulo, que é um dos locais de abastecimento. Então imagine, a definição da rota é muito importante para exatamente você evitar e ir
conseguir traçar a sua rota a causar o mínimo impacto ambiental possível. Então, caso você vá traçar a sua rota junto ao seu motorista, você, lógico, fazer a sua definição adequada visando esses reservatórios, áreas de proteção permanente, locais suscetíveis a possíveis incidentes. Então, isso, na verdade, é ser um pouco mais crítico, é um pouco mais além. A definição, eu acho que o levantamento dessas informações, não só saindo da parte do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, mas também isso municia e deixa a empresa muito bem adequada quanto às informações a serem reportadas no relatório anual de atividades potencialmente poluidoras do IBAMA. Então, empresas que geram resíduos, essas informações, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele vai deixar claro todas essas informações e vai deixar padronizado exatamente para que você tenha um melhor controle. Quando você for fazer esse reporte anual do relatório de atividades potencialmente poluidoras junto ao IBAMA, que é obrigatório as empresas geradoras de resíduo ir lá e reportar a quantidade de seus resíduos gerados, logicamente com essas informações, o procedimento já é estabelecido de como deve ser feito, a quantidade de resíduo gerado, as informações estarão ali até na sua mão mais simples para você poder fazer esse reporte. Lembrando que esse reporte é sempre no ano seguinte, do ano anterior até março. Geralmente o IBAMA dá sempre um prazo maior devido às instabilidades no sistema, mas a gente não pode contar com isso, né? A avaliação e as metas do plano, eu falei anteriormente que essa avaliação e as metas, isso visa exatamente o mapeamento. Você observou, já mapeou o processo, mapeou os pontos críticos e neste momento, então, você vai definir as ações preventivas e corretivas a serem executadas na planta nas situações do gerenciamento. Ou seja, alguns resíduos que são gerados pelo próprio processo, se eles não puderem ser extinguidos, lógico, com metas de diminuição, de melhoria de processo, chegar e conversar justamente com o pessoal da engenharia levantar este problema, essa circunstância, essa situação, para que possamos cada vez mais estabelecer metas a definir resíduo zero. A gente fala, putz, resíduo zero, mas no final a gente vai conversar sobre isso, eu vou mostrar para vocês que algumas empresas já conseguiram até alcançar essa meta de aterro zero e diminuir o resíduo a realmente zero, deixando a sua planta cada vez mais sustentável. As metas, os procedimentos, claro, para minimização, então não adianta a gente só falar de metas, mas nós temos que haver procedimentos, verificar exatamente tecnologias, manutenção preventiva, corretiva, para assim evitar a geração desse resíduo e até medidas de engenharia, fazendo a substituição de equipamentos. Logicamente isso deve ser muito bem conversado junto com o pessoal da engenharia para verificar ali a melhor tecnologia adequada. Diz também, a política ela tem esse incentivo a empresas locais para reciclagem. Logicamente, alguns municípios não possuem essa reciclagem, mas, logicamente, conversando ali com o poder público, que tem um embasamento, que pode conseguir dar ali subsídio a empresas. Então, fazer até o que o seu custo a longo prazo, pensando em empresa, diminua, por estabelecer ali, próximo, uma empresa de reciclagem, para que, logicamente, pensando nos seus resíduos ali, que não tenham grau de periculosidade. Definição também, harmonização, lógico, do plano junto às políticas de resíduos sólidos municipais e estaduais. Deve ser visto, deve ter essa interface harmônica junto com esses planos. Então, cabe a cada um de vocês fazer a leitura da sua política e avaliação, ok? Os riscos operacionais do gerenciamento interno desses resíduos devem estar muito bem descritos, então bem reais durante ao transporte de resíduo, quais são ali dentro da própria planta, quais são os riscos ali de contaminação, de derramamento, que estão ali inerentes a esses resíduos. Os riscos também do transporte rodoviário, que a gente havia dito, né, deve ser avaliado, e os riscos operacionais do tratamento e destinação final. Para quem não sabe, sei que dos profissionais da área de meio ambiente já estão acostumados, mas resíduo, todos os geradores, desde a sua geração até a sua destinação final, nós somos responsáveis pelo resíduo. Então, aquela ideia saiu do muro da minha empresa, do portão da minha empresa para fora, isso já não é mais minha responsabilidade. É sim, inclusive em caso de acidente, envolvendo o transporte, vocês serão acionados e terão que ir lá executar as medidas corretivas saneadoras. Durante a destinação, o local que está sendo destinado realmente está sendo destinado a um local adequado, então nós somos responsáveis, os geradores de resíduos são responsáveis do berço
a destinação final desse resíduo, até a sua destruição, ok? E aqui, agora falando dos benefícios, eu listei aqui alguns, mas são inúmeros, de que quando você faz a elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Primeiramente, o valor agregado à sua empresa por ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos e, logicamente, cumprindo uma legislação e exigência. A gestão adequada dos seus resíduos, que diminui ali questões de contaminação, questão até dos seus trabalhadores, esse cuidado para o qual você tem com os seus trabalhadores nessa gestão adequada dos seus resíduos. O mapeamento dos pontos críticos. Bom, o mapeamento dos pontos críticos eu digo na questão de empresarial. Todo administrador sabe que quanto melhor você mapeia os seus pontos críticos e você os sana, melhor a sustentabilidade do seu empreendimento, ou seja, menor o seu risco de tomar multas, de ser embargado, de sua planta ter uma pausa. Então, o mapeamento e o gerenciamento desses pontos críticos e a sua melhoria contínua vão te dar uma tranquilidade melhor no seu empreendimento. A implantação de objetivos e metas buscando o aterro zero, isso já é realidade para diversas empresas que avaliaram, depois de um diagnóstico muito detalhado do seu empreendimento, fizeram ali a substituição desde o papel para uma questão até superficial, mas a substituição do papel por aquelas secadores elétricos, até a melhoria do seu processo produtivo, em fim de não gerar resíduos perigosos, ou até fazer com que os seus resíduos perigosos sejam insumos a outras empresas. Logicamente, isso deve ser muito bem estudado para verificar essa possibilidade. Mas você vê, eu conheço diversos cases de sucesso de empresas que implantaram e hoje têm aterro zero em sua geração, na sua planta, ou seja, isso é uma planta sustentável. A diminuição dos custos com destinação de resíduos, o pessoal de meio ambiente sabe que para destinação de resíduo cada vez mais já foi barateado muito, mas ainda está aquém de ser um preço acessível, mas a legislação a gente sabe que tem. Então, se a gente puder fazer essa avaliação crítica para se o custo da geração é alto e se eu não gerar. Então, é esse o questionamento que deve ser feito. Então, diminuir ao máximo essa geração para fazer essa destinação ou não desses resíduos. A diminuição, lógico, de áreas contaminadas, né? Isso dá uma diminuição expressiva, porque uma gestão adequada, seguindo a legislação adequada do seu acondicionamento até a sua destinação, leva praticamente a zero a probabilidade de existência de uma área contaminada por conta da destinação inadequada do resíduo. A melhoria no processo produtivo, isso é visível, então o seu processo em si fica mais adequado, mais limpo, dependendo da empresa, né, claro. E a maior competitividade e sustentabilidade no mercado. Nós que somos envolvidos com essa área do empreendimento, nós sabemos que cada vez mais hoje essa onda ambiental, as pessoas compram produtos por ter responsabilidade. Então, logicamente, que uma empresa que cuida dos seus, na verdade, da saúde da sua empresa, tem cada vez mais uma maior competitividade e, logicamente, sustentabilidade no mercado, porque exatamente mapeou os seus pontos críticos, locais que possivelmente poderiam dar-lhe embargos, dar-lhe multas, e deixou o seu empreendimento extremamente sustentável. Isso dá ao seu cliente até maior segurança. Não sei se é de conhecimento de todos, mas alguns bancos até diminuem a taxa de empréstimo a empresas que têm o seu programa de gestão muito bem detalhado, porque isso diminui, logicamente, o risco do seu empreendimento fechar. Então, lógico, isso é requisito legal, mas esse mapeamento adequado, você vê como isso gera uma avaliação positiva da sua empresa frente a esse mercado cada vez mais exigente aí que nós temos. Chegamos ao fim deste webinar. Eu espero ter ajudado vocês, dar somente uma explanada na Política Nacional de Meio Ambiente, na Política Nacional de Resíduos Sólidos e durante assim a sua elaboração do seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Segue meu e-mail para contato, eu agradeço esse tempo e agora estaremos abertos a algumas perguntas que foram enviadas. Lembrando que para todos, caso vocês, a gente não tenha um período aqui, não posso ficar respondendo a todas, infelizmente, online, que seria até, iria se estender muito, mas eu prometo que a gente vai responder para vocês via e-mail, ok?